Alô, buanas! Como estão os nobres impressionáveis? Hoje a gente vai falar de um filme infantil dos anos 80, que em vez de doces lembranças, provavelmente trouxe trauma para as crianças da época. Tá? Mas antes, convido a vocês todos aí que estão assistindo para se inscreverem no canal. Esse ano a gente vai ter bastante coisa legal em filmes, livros, histórias reais de aventura. Tá? Então, inscrevam-se e acompanhem os nossos episódios aí ao longo do ano. Na próxima semana eu vou trazer uma lista. Sei que vocês gostam de listas de recomendações, tá? Então fiquem atentos aí. Em 1984, na esteira de ET, como o próprio filme que a gente vai falar se vende, né, como uma grande aventura de família nos moldes do ET, tá? Foi lançada A História Sem Fim. Eu acho que o título é bem familiar aí para o pessoal, né? Era de uma época, tá? A época do VHS mesmo, a época das locadoras, que os nossos pais alugavam os filmes e deixavam a gente, do jeito que fosse, assistindo, né, na frente da telinha. Inclusive tem uma anedota a esse respeito, tá? Quando eu era criança, minha mãe alugou um filme brasileiro chamado Mistério da Múmia, O Segredo da Múmia. E na capa ali dizia que o filme era uma chanchada. Para minha mãe, chanchada eram as comédias da Atlântida, eu acho, né? Dos anos 40, 50, com Oscarito, Grande Otelo. Mas não, esse era um filme dos anos 80, bagaceiro pra caramba, tá? Aquilo ali me deixou mais... aquilo sim me deixou traumatizado. Tá? Filme de quinta categoria, assim. Mas A História Sem Fim é um filme que foi gravado na Alemanha, tem a direção do Wolfgang Peterson, tá? O senhor que depois ele fez Inimigo Meu, que a gente vai falar um dia, com o Dennis Quaid, filme muito legal. Ele dirigiu Troia, mais recente, com o Brad Pitt, e ele fez também com Harrison Ford o Air Force One, aquele do presidente. Tal. Na época, A História Sem Fim foi o filme mais caro feito na Europa. Já feito na Europa, olha só, né? A melhor coisa do filme da História Sem Fim, na minha opinião, é a música. O filme já começa com aquela música que eu acho que é muito icônica. Eu vou dar uma pausinha aqui no Trololó e vou botar ela para vocês se lembrarem um pouquinho. Passado o efeito nostalgia, né, o momento nostalgia, inclusive a música da História Sem Fim, ela foi resgatada, foi relembrada na terceira temporada do Stranger Things, né, que justamente apela para as nossas lembranças oitentistas. Assim, a música é tão legal que te vende um filme diferente do que entrega, tá? Tu começa o filme achando que é uma história cândida, uma história de sonho, uma história pueril, e é justamente o contrário. Tá? Revendo agora o filme, eu me lembro por que eu nunca mais assisti ele depois. Tá? Por que eu não tenho grandes saudades. Tá? Daqui pra frente tem spoilers, tá? Do início ao fim, então previnam-se. Começa a história, né? O nosso protagonista é o Bastian, um menininho que perdeu a mãe recentemente. Já começa em altíssimo astral, né? Um clima soturno, assim, sorumático. O pai dele é um sujeito ausente, tá? Que está em negação, que diz para o filho parar de sonhar, porque está com a cabeça no mundo da lua, né? Bota os pés no chão, tal. Momento mais oportuno assim da vida do guri, né? O guri é muito sonhador. E aí ele tem os valentões, né? O antigo nome que a gente usava para os bullies de hoje em dia. E é uma gurizada que persegue ele, joga ele numa lata de lixo, né? E aí ele sai correndo, né? Dos valentões que querem bater o brim dele, termina numa livraria. Nessa livraria, né, tem o dono da livraria está lendo um livro e diz para ele assim, ó, olha, eu vou deixar o livro aqui, mas não é para tu pegar. Você adivinha o que o guri faz? O guri mete a mão no livro e vaza com o livro. Aí o Bastian chega na escola dele, sobe para o sótão da escola, que é um lugar extremamente acolhedor, tá? Tem um esqueleto, tem uns animais empalhados, tá? Cenário meio Tim Burton, assim. E assim, ó, essa é a toada que vai seguir a História Sem Fim. Aí ele começa a ler, né, o livro que fala do reino de fantasia, que está sendo destruído, destroçado pelo nada.
O nada é representado por, como é que eu vou dizer, uma tormenta, assim, uma tempestade, um troço assim, que vai devastando, né, o reino de fantasia. Nisso tem um conselho, ele vai seguindo lendo a história. Aí tem um conselho lá num castelo, com umas criaturas assim, completamente malucas. Tem umas figuras lá com uns cabeção, assim, uns cabeções. Tem um outro que parece que foi saído do Hellraiser direto, assim, tá? Então tem algumas referências, assim, que não são exatamente de coisas infantis no filme. Eles estão lá debatendo e eles precisam da ajuda de um guerreiro chamado Atreyu, né, para salvar a vida da Imperatriz. A Imperatriz está doente, está morrendo. Eles usam exatamente esses termos. E o tal do Atreyu, no final das contas, é um menininho também, de 12 anos, que vai funcionar, de certa forma, como um alter ego do leitor, do Bastian. Tá? Ele ganha lá um amuleto, né, que a gente depois não tem a menor importância para o resto da trama. E nisso aparece uma outra figura, que aí é uma secla, digamos, do nada, que é o Gmork. O Gmork é um cachorrão preto que parece sabe o Michael Jackson no Thriller, quando ele vira um lobisomem? É mais ou menos é meio parecido com aquilo. Tá? E o Gmork, ele se move pela floresta que nem a criatura do Evil Dead. Aquela coisa da câmera passando. As referências são essas aí, são super inocentes, assim, pra gente que está assistindo. Os nomes dos lugares do reino de fantasia. A gente tem o Pântano da Tristeza. A gente tem o Deserto das Esperanças Despedaçadas. E no mangue lá, né, no tal do Pântano da Tristeza, quando tu atravessa esse local, assim, tu não pode se deixar dominar por sentimentos ruins, porque senão tu vai afundar. E aí, gente, tem uma das cenas mais tristes, tá, que eu já vi num filme, que o Atreyu, né, o guerreiro, ele está atravessando com um cavalo branco dele, o Artax, um belo alazão. Só que nessa caminhada no meio do mangue lá, o Artax começa a ficar triste, deixa se contaminar pelo ambiente. Cara, e o bicho começa a afundar. E tu acompanha o desespero do gurizinho, com o cavalo afundando na frente dele, até que o cavalo, pasmem, o cavalo morre. E o guri fica desesperado, chorando. Perdeu o cavalo. Tá? Meu, os caras mataram um bicho no filme infantil. Isso é o maior crime que tu pode cometer. Mas aí o guri segue, não tem escolha, né? Ele tem a missão dele. Ele vai encontrar certas criaturas que são muito bem feitas, tá? Eu não vou ficar detonando o filme todo, porque a parte técnica é impecável, é impressionante ainda hoje. Os efeitos foram feitos com daquela outra técnica que é por marionetes, por bonecos, tá? Que tem uma relação de proporção, né, que é muito bem feita também. Tem figuras que são gigantescas, tem outras que são pequenininhas. E tu consegue ter um sentimento de imersão no filme. Isso aí não te parece? Fora alguma coisa ótica, né, de fundo, de projeção, que outra, vende muito bem, assim. Tu entra junto na aventura. Tá? Tem um homem de pedra, né, que come pedra. Tem um cara, que é eu acho que não sei, um anão, alguma coisa. Ele é o mesmo ator que faz os Umpa-Lumpas da Fantástica Fábrica de Chocolate do Tim Burton, né, décadas depois. Né. Ele tem que pedir um conselho lá, uma dica, uma barbada, para uma tartaruga gigante. E o boneco da tartaruga, gente, ele é cheio de movimentos faciais, assim. Mexe os olhos, levanta a sobrancelha, a boca se mexe para fazer as sílabas, é muito legal. E aí a tal da tartaruga, que ela é sábia, tartaruga gigantesca, um gurizinho pequenininho, manda ele assim, ó, tu vai conseguir as pistas que tu quer se tu atravessar um determinado oráculo. Né? E aí o guri vai até lá, e são duas esfinges, assim, no desfiladeiro. E no caminho, o Atreyu tem que
atravessar o pântano, né, de novo, e ele está cansado. O Atreyu já está por aqui. E ele começa a se contaminar também pela tristeza, pela melancolia, tá? Que eu acho que é uma palavra que permeia muitas cenas do filme. Aí nisso, para salvar o guerreiro, aparece aquela figura que, se eu falar a história sem fim, vocês vão lembrar de uma coisa especial, né? Que é o cachorro voador. O tal do cachorro branco voador, né? Que ele chama Falkor. E na realidade ele é um dragão. Ele é um dragão da sorte. Mas a gente se lembra como o cachorrão branco, que também é muito bem feito, gente. É um boneco gigantesco aí, tá mesmo no tamanho que ele era, é porque o guri interage bastante com ele. Muitos movimentos, tanto do corpo quanto do rosto do Falkor. E aí o guri sai voando no cachorro branco. É a primeira vez no filme, lá pela metade do filme, que a gente vê alguém sorrindo. E realmente é uma cena muito bonita, uma cena mágica para quem era piá, né? De tu acompanhando o cachorro voando pela terra todo, o guri montado no dragão voador, né? Com a música tocando. Ali o troço dá uma subida na moral da tropa. Tá? Aí ele encontra lá pelas tantas, né? Porque ele está seguindo meio que um roteiro de RPG, encontrando criaturas, vai para cá, vai para lá. Chega numa casinha que também me lembrou bastante os RPGs que a gente jogava, né? Que aí é habitada por dois seres diminutos, tá? Que é um casal de gnomos, são dois velhinhos, né? Que dão a barbada para ele, que ele tem que atravessar no meio de duas esfinges, o tal do desfiladeiro. E aí eles olham um cavaleiro com uma armadura brilhante que vai tentar atravessar. Mas o cavaleiro, ele não acredita em si mesmo, ele não tem a pureza no coração. O que acontece com ele? Ele é torrado por raios soltados pelo Egito. É outra coisa que torna assim, o cavaleiro, ele simplesmente calcina o cavaleiro e depois, para enfatizar, quando o Atreyu passa pelo falecido, é uma caveira, assim, completamente queimada. Assim, tá? Ele tem que, para ele passar incólume, ele tem que acreditar nele mesmo, aquela força interior. Sabe o que ele faz? Acredita o caramba, ele passa fincado, correndo. Tá? E aí os raios e o guri atravessa. E segue adiante. Nesse momento do filme, a gente começa a sentir que existe uma certa metalinguagem. O Bastian, que está lendo a história, ele tem algumas ações e algumas reações que influem na história que ele está lendo, na história do Atreyu. Tá? E nisso, o nada, que está tomando cada vez mais força, né, invadindo fantasia, vem uma tormenta, um furacão e derruba o Atreyu do dragão dele. Tá? E aí ele tem que seguir sozinho, a pé. Perde o Falkor. Chega numas ruínas que tem algumas pinturas que vão contando a saga dele mesmo. Olha só, é a história dentro da história dentro da história. Tá, então tem umas pinturas na parede que parece coisa de trem fantasma, assim, sabe? De parquezinho do interior, Parque Tupã, aqui do Rio Grande do Sul. E aparece daí, quem tá lá? É o tal do cachorro preto, o cachorro do Michael Jackson, que simplesmente pula em cima do guri. Tá? E o guri enfia uma pedra no coração dele e mata o cachorro. Tipo assim, super gráfico. Inclusive dizem que o guri quase ficou esmagado pelo animatrônico do cachorro durante o filme. Ele chega finalmente ao castelo, onde está a Imperatriz, que está adoentada, tá? Que é uma menininha, tá? Que seria uma grande reviravolta da história. A reviravolta está aqui, ó, na capa do filme, tá? A Imperatriz. Cara, guriazinha chata pra caramba, tá? Desculpem a sinceridade, mas, nossa, com discurso meloso pra caramba, choradeira. Né? Essa parte definitivamente é esquecível. Mas ela fala uma coisa que eu achei bem sagaz, que a gente está acompanhando a história do Atreyu, que está sendo lida por alguém. E a história de quem está lendo também está sendo acompanhada por alguém que somos nós que estamos assistindo o filme. Então tem várias camadas. Né? Para completar a desgraça, o nada simplesmente destrói a fantasia inteira. Devasta com tudo, vira um monte de pedra voando. Só que um grão de poeira que a Imperatriz salvou, um deus ex machina assim, maravilhoso, é entregue daí para o Bastian. O Bastian entra na história, tá? E ele ganha o poder de fazer tudo que ele imaginar, tudo que ele sonhar, virar realidade.
bastante conveniente. Então, para não ser injusto, e claro, ele reconstrói fantasia, tá? Baseado no que ele queria, nos desejos dele. Então, para não ser injusto, no final, tudo volta ao normal. Tá? O cavalo está vivo, não se preocupem, aparece o Atreyu cavalgando no Artax ali, pela pradaria. Tá? E o gurizinho, o que ele faz com os desejos dele? Ele pega o Falcor, né, o cachorro voador, e ele sai perseguindo os valentões e joga os valentões numa lata de lixo. Tá? Ele usa para quê o poder infinito dele? Para vingança. Eu acho que a grande moral da história sem fim é que o poder corrompe. Tá? E ele, o que ele deseja? Ele deseja voar no cachorro voador, ele deseja salvar a fantasia. A mãe dele, que morreu no início do filme, ele esquece, né? Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Tá? Isso aí é bem interessante. O filme ele é baseado num livro de 1979. Tá? O título do filme não faz tanto sentido para nós, porque ele conta só metade da história do livro. A história segue. E aí se explica melhor porque que é a história sem fim. Tá? O autor não gostou. Tá? Desagradou bastante ele. Tá? Tanto que ele pediu para tirar o nome dele do filme. Mas assim, confesso que eu gostei mais do que eu esperava. Eu achei o filme mais legal do que eu me lembrava que ele era. Talvez porque agora eu tenho um outro entendimento, consigo apreciar os efeitos. Tal. Tá? Ele tem... me lembrou até de eu retomar, tá, esse livro aqui, que é O Herói de Mil Faces, tá, do Joseph Campbell, que ele fala justamente da jornada do herói. Tá? A história sem fim ela trata dessa jornada do herói, tanto do Atreyu, né, do personagem, quanto do menino, do Bastian. Então eu vou trazer para ele, é um livrinho meio difícil assim de seguir adiante, mas eu prometo que eu vou ler e eu vou trazer, porque pô, quase toda semana a gente está falando da jornada do herói aqui no canal. Tá? Os atores menins mandam muito bem, fora a menininha, tá? que é meio forçadinha, meio chatinha. Tá? Mas os dois meninos, eu achei que a interpretação deles é bem natural, assim, convence. Apesar de que eles passam metade do tempo melancólicos e a outra metade gritando, apavorados. Tá? O que é legal é que não é tela verde, são os efeitos práticos de antigamente. Tá? Não é aquela coisa que tu vê que está num estúdio com roupa de captura de movimento, tela verde e tal. Ali eles estão realmente no lugar. Tá? E eu acho que isso ajuda a imersão dos próprios atores. Tá? Surpreendentemente, para mim, o filme foi um sucesso. Apesar de hoje ser mais cult, né? Ele tem 84% de aprovação no Rotten Tomatoes. Não que eu leve isso em consideração, tá? Mas me chamou a atenção também que ele é aclamado pela crítica. Tá? Gerou 2 sequências completamente esquecíveis, né? Um nível muito inferior, que eu nem vou abordar. Tá? Aí a gente vem para a grande questão. Será que esse filme não é para crianças? Meu primeiro sentimento vendo o filme é que, não era nem para criança da época. No entanto, gente, será que as histórias assim também não são necessárias? Tá? Hoje em dia a gente se preserva tanto de frustrações e preserva as nossas crianças de frustrações, das tristezas do mundo, tá? Que eu acho que de vez em quando alguma coisa assim também tem o seu valor. Tá? Me lembrou também um livro que eu conheci, tá? Um livro de 1844, um livro alemão, o filme é alemão, tá? Se chama, vamos lá, vamos ver se eu consigo numa tacada, Struwwelpeter, tá? Der Struwwelpeter, que ele é um livro de moral, um livro infantil, tá? Que tem alguns contos assim um pouco assustadores, tipo tem uma menina que brinca com fogo e ela pega fogo e vira cinzas. Tem outro que é um menino que eu não sei por que cargas d'água sai voando num guarda-chuva e desaparece, nunca mais aparece. Tá? Então assim, a moral alemã, né, as brincadeiras, as histórias infantis da Alemanha são um pouquinho diferentes que a gente está acostumado. Tá? Não sei se vocês concordam, né, com essas colocações. Tá? Enquanto eu vou seguir aqui sonhando com histórias infantis para dormir, não para tirar o sono, tá? Eu vou fazer uma pequena homenagem ao cavalo Artax.
tá? Com os versos de uma certa música que diz que fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo, conversar com o urubu. Até logo mais, buenas!